sendo ajuizadas com esses pedidos aí de revisão, de suspensão do contrato de locação, da obrigação de pagar. Então, vamos conversar sobre esse tema sensacional, tá? Esse tema aí que está dando pano para manga nesse momento de coronavírus e, enfim, de abalo econômico para diversos segmentos da sociedade, tá? Vamos ver se o nosso convidado já está por aqui. A galera que está entrando, boa noite a todos. Olha, ele é o Ju Real, Diana, Rigonei. Rigonei é o nosso convidado da semana que vem, tá? Já vou logo, aproveitando que ele está aqui, então, já vou dar spoiler aí. Na semana que vem a gente vai ter, na quinta-feira, o Dr. Rigonei aqui conosco. Também nos brindando aí com um conteúdo fantástico, tá? Boa noite, Ju, Fábio, Andra, Cleuma. Bom, enfim. Vamos ver se eu acho o nosso convidado por aqui pra gente poder... Klaus, aí, ele acabou de chegar, acabou de entrar aqui com a gente, tá? E é isso aí, o Klaus já chegou, que é o nosso convidado de hoje. E vamos conversar então. Ju, valeu, Ju, é muito bom ter vocês aqui com essa energia toda, tá? Isso é o que nos move, tá bom? Então olha só, vou procurar aqui o Klaus para ele entrar com a gente. Klaus, manda aí para mim um... aqui, manda a mensagem. Deixa eu ver como é que eu vou dividir aqui Pronto. Eu estou chamando o Klaus aqui para conversar com a gente. Opa, tudo bom, doutor Klaus? Certo, tudo bom? Tudo certo, Luiz? Maravilha. Boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos conversar um pouco com um tema bastante... Olha, antes da gente entrar de vez assim no tema, porque talvez a live fique pequena para tanta coisa que a gente tem aqui hoje, eu gostaria de pedir encarecidamente aqui a galera toda, que ó, tem um aviãozinho logo aí embaixo nessa live, e você pode clicar nesse aviãozinho, convidar outros colegas, vamos ajudar a gente aqui a crescer essa comunidade. E olha, você também pode tocar naquele coraçãozinho que tem embaixo, você vai tocando nele e o Instagram vai entender que você está gostando. É claro, se você estiver gostando da live, do conteúdo, o Instagram vai entender isso e vai avisar para outras pessoas também, tá? Que a live é interessante, então vai convidar outras pessoas para estar aqui com a gente. E olha, o tema de hoje é contratos de aluguéis de diversas espécies, residencial, comercial, em época de coronavírus. E para tratarmos disso aqui hoje, convidei o Dr. Klaus, que é especialista em direito imobiliário, lá do sul do país, e vai conversar conosco sobre esse tema que não está localizado em uma única região do Brasil, mas está devastando aí o país, o judiciário, né, de causas dessa espécie. Mas, doutor Klaus, por favor, se apresente aí para a gente, para essa galera toda. Eu sou Klaus, né? Eu trabalho aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Nosso escritório atua na área de direito imobiliário há mais de 10 anos. E a gente tem um pouco de prática nessa área. E a gente está enfrentando agora uma situação, acho que está em todo o país, né? Todo mundo está sofrendo com essa situação dos contratos de locação. Então, inquilino entrando em contato conosco, proprietário de imóvel perguntando o que fazer e administradora de imóvel também perguntando o que fazer diante dessa situação. Então, acho que nem o judiciário ainda, né, Luiz, aí tem uma saída para o que fazer. A gente tem em trâmite um PL aí tramitando, mas ainda tem muita água pela frente. É uma boa observação, né? A gente tem esse PL, esse projeto de lei tramitando, que visa a trazer um regime jurídico temporário para as relações privadas. E, de um lado, a gente tem um locatário, mas do outro a gente tem um locador. E muitas vezes o locador também vive do aluguel, né? Então, os interesses realmente não são fáceis de conciliar. O que você acha não desse dá para PL? puxar só para um lado, né? O que você acha desse PL em relação a esse equilíbrio? Você acha que ele vem em que sentido? Olha, eu acredito que assim, o judiciário agora vai dar um botão vermelho nas ações de despejo, né? A gente tem esse PL 1179 tramitando, que, de entre outras situações, trata da questão de prescrição
do direito de arrependimento, do Código de Defesa do Consumidor, mas o que interessa hoje para a nossa conversa aqui é sobre a situação das ações de despejo, né? Esse PL é o PL Anastasia, ele é proposto pelo senador Anastasia e ele visa praticamente estancar as ações de despejo aí do dia 20 de março, se eu não me engano, até o final de outubro, né? Então, a ideia do PL é que não seja concedida nenhuma liminar de ação de despejo durante esse período aí da pandemia do coronavírus. Olha, então, olha só que informação, né? Muito preciosa aí. Não ser concedida liminar de despejo. Agora, vamos lá. Não sendo concedidas liminares de despejo, mas como é que ficariam eventuais outros pedidos e como é que os colegas que estão nos ouvindo aqui, caso sejam consultados por um cliente no sentido de que pedidos eu posso fazer numa ação, não para poder pedir, por exemplo, para parar de pagar, mas de repente uma revisão. Como é que você tem temperado ou os pedidos ou os contrapedidos aí, né, nessas demandas? Vamos lá, né, Luiz? A gente tem várias situações nos contratos de locação, né? A gente hoje tem os contratos de locação residenciais, né? Temos os contratos comerciais e os contratos de shopping, né? Então, hoje, a gente está com esse limbo no judiciário do que fazer, né? Nessas situações de pedido de revisional, o inquilino se coloca numa situação difícil, ele está passando dificuldade financeira, então ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se ele paga o aluguel, se ele pede uma redução, ou se ele devolve o imóvel e tenta achar um outro imóvel. E diante disso tudo tem um custo, né? Tem um custo, tem um deslocamento a ser feito, então ele se coloca nessa situação. Com relação ao aluguel residencial, tá, eu entendo particularmente que eles não estão protegidos por qualquer artigo, qualquer escusa de pagamento previsto no Código Civil. Tá? Isso porque os aluguéis residenciais, os imóveis estão sendo utilizados, né? Mais do que nunca, hoje as pessoas estão fazendo a utilização desse imóvel. Eles não estão impedidos de utilizar o imóvel, né? A locação residencial. Eles não estão impedidos de utilizar esse imóvel. Então, eu entendo que nessas locações residenciais, tá, o aluguel, felizmente ou infelizmente, né, ele acaba sendo devido na sua integralidade na forma contratada. Tá? Os aluguéis de shopping, a Brasce até já emitiu um comunicado para quem é lojista de shopping, seria quase uma recomendação, né, para que seja isentado do pagamento dos aluguéis. Tá? Isso porque o shopping ele tem uma particularidade diferente da locação comercial normal, né, da 8.245. Então, o shopping, ele, querendo ou não, ele participa junto com o inquilino do lucro, né? Então, ele participando desse lucro, ele tem o seu ônus também, né? Então, nesse caso, particularmente em contratos de locação de shopping, o locatário estaria isento do pagamento de aluguel. Aí nós vamos passar para a locação comercial, né, Luiz? Aí a locação comercial acho que é o grande calo no sapato que vai encher o judiciário, né? Eu não sei, a gente está recebendo direto decisões liminares aí em São Paulo, Espírito Santo, Minas, alguns juízes concedendo uma redução, outros juízes não. Então, isso é uma situação que a gente só vai se decidir Na, quando chegar ao STJ, né? na terça-feira, né, quando eu estava numa live aqui solo, tratando desse tema, eu até disponibilizei duas decisões lá no canal do Telegram, Uhum. que foram justamente nesse sentido. Uma delas até sobre um escritório de advocacia, né, que pediu uma revisão, mas é importante a gente registrar que esses pedidos eles não são perenes, não é para uma coisa perene, mas é para uma situação temporária. Então, no caso concreto, o escritório encontrava-se localizado dentro de uma área empresarial, mas que não tinha mais acesso durante esse período e, consequentemente, pela falta de acesso da clientela, há uma natural queda de fluxo e essa foi deferida uma revisão ali temporária, até, salvo engano, outubro, né, do ano corrente, aí pensando justamente né, nesse período que a gente está vivenciando essa situação. Agora, você tocou num ponto bem importante aqui, que até mesmo para uma questão estratégica na atuação de
de colegas que eventualmente estejam nos ouvindo, que é a diferenciação entre as três espécies de relação jurídica aí. Da relação locatícia residencial, relação locatícia comercial e relação locatícia de shopping center, né? Então, a base legal de cada uma delas, para a gente poder deixar isso bem, bem claro aqui para os colegas que estão nos ouvindo. E importante a gente só até colocar que a gente tem não só nos contratos comerciais, mas enfim, tem estabelecimentos que estão em funcionamento, né? E que as pessoas até acabam utilizando. Mas vamos lá, os contratos comerciais e residenciais, eles são regidos pela lei do inquilinato, né? O shopping já não se aplica à lei do inquilinato, né? Então ele tem a questão toda contratual que é separada da lei do inquilinato. Então, nas locações comerciais e residenciais, a gente vai aplicar 8.245. Tá? Então, a própria lei do inquilinato, ela só estipula em um artigo a questão da revisão, da possibilidade de revisão, mas isso a gente até vai abordar um pouquinho mais para frente, né, da possibilidade de revisão contratual. Tá? Nessas questões, voltando até o tema ali, que nem a gente colocou, tem muito inquilino que está usufruindo do imóvel, mesmo na locação comercial, e diante dessa pandemia, ele acaba vendo um subterfúgio para querer pagar menos, né? O que cada caso, eu entendo que deve ser analisado particularmente, tá? Dependendo da atividade da pessoa, dependendo das circunstâncias que está acontecendo. Ou seja, se alguém te procura com a seguinte pergunta: posso parar de pagar? A resposta, então, é não, né? Depende, Olha, né? não é assim, né? Não é assim. Eu até recebi uma pergunta, se não me falha a memória, foi o Eliezer também, um dos colegas aqui que nos segue, e ele perguntou assim: doutor, eu posso pedir para suspender o pagamento? Olha, depende das circunstâncias. Como é que está o locatário? O locatário está produzindo, está tendo renda, mudou a situação dele. Essa suspensão, a intenção de pedir é por um tempo ou é eternamente? Porque se, por exemplo, nessas situações, a situação concreta ela conta muito, vai contar muito. Sim. Se há alguma situação que demonstra, que aponta que o locatário foi atingido de alguma forma substancial, que tenha suspendido, afetado as atividades dele por 15 dias, 30 dias, há razões para uma suspensão temporária e não que isso signifique abono do pagamento, dispensa do pagamento, mas de repente... Uma moratória, né? Exato, né? Conceder Exato. uma moratória. Eu entendo que o inquilino, nessa hora, tá, ele tem que mostrar os números, né? Perfeito. Tanto para o proprietário, ele tem que chegar para o proprietário, ter uma conversa franca e sincera, tentar primeiramente uma negociação e mostrar os números, né? Houve uma queda no meu faturamento, eu tinha antes um faturamento X, agora eu reduzi aqui 30%, 40%, e aí acabar tentando essa negociação. Se não for possível essa negociação diretamente com o proprietário, para que ele possa ter êxito, né, nessa liminar, Luiz, eu entendo que ele deveria mostrar esses números para o judiciário, né? Tentar de alguma forma convencer o juiz. Eu vi que você tinha colocado essas duas decisões. A gente tem uma decisão daqui de Santa Catarina, depois eu até posso compartilhar no grupo do Telegram, tá? Em sentido contrário, indeferindo, tá? Porque a pessoa, além de ela não apresentar a questão do faturamento, a queda que ela teve, representando a queda brusca de faturamento, não houve a contrapartida com relação ao locador do imóvel, né? A gente não pode esquecer a questão da boa-fé contratual, né? A função social do contrato, todo o aspecto do contrato, a primazia do contrato que deve permanecer, tá? A rigidez do contrato. É isso aí. Inclusive, alguém perguntou aqui, por exemplo, o locador pode se recusar a aceitar uma revisão? Olha, o primeiro passo nessas circunstâncias me parece ser a tentativa de negociação. E não há momento mais adequado para ser transparente entre as duas partes. Tá? Não há momento mais adequado para ser transparente e solidário. Porque nós vamos ter dois lados aí. E o lado de cá, o locatário, que eventualmente venha pleitear um pedido desse, realmente tem que abrir as contas. Nessa hora o papel do advogado mediador, né?
Nessa hora, o advogado vai ter que fazer um papel mais de mediação do que de litígio em si, né? De conhecimento técnico, de expertise, mas ele vai ter que saber negociar. E tem um colega nosso aqui, que é o Marcelo Motoyama, e ele falou muito bem nisso recentemente. Ele falou o seguinte: olha, ele explica essa questão e ele diz assim: procure um advogado. Se você está com problema de saúde, está tossindo, você vai no médico, não vai? Agora, se você está com dúvidas jurídicas, está com dúvida em relação ao seu contrato de locação, coisa do tipo, procure um advogado da sua confiança para poder conversar, tirar as dúvidas e, de repente, intermediar a eventual conflito ali a ser solucionado, né? Mas, Klaus, para a gente seguir aqui, entrando nessa questão, a gente tem também uma questão de condomínio, né? Porque se aluguel é um problema, condomínio também pode ser um problema a ser levantado uma questão. E aí? Isso, você tem recebido indagações também nesse sentido? Como é que está? O pessoal já, como eu coloquei antes, eles já querem aproveitar para não pagar nada, né? Então, assim, tem muitos que indagam a gente sobre a situação do condomínio, né? Ah, eu tenho que pagar o condomínio, mas a minha sala comercial está fechada, eu não estou usufruindo do condomínio em si, né? Então, assim, a questão do condomínio, tá? Ela tem que ser, querendo ou não, é a despesa do prédio, né? É a despesa da pessoa da faxina, é a despesa de energia. Então, essas despesas, elas não pararam, né? Elas não pararam nessa época. Tá tendo, né? Essa despesa tem que ser rateada, ela tem que ser paga igual. Senão isso vai acarretar de novo. Mesma coisa a situação de a gente não querer parar de pagar o locador. Vai acarretar um efeito cascata, o condomínio vai deixar de ter dinheiro, vai precisar levantar caixa, vai ter que fazer chamada de capital com aqueles outros, né? E aí é um efeito dominó. Agora, se assim uma das partes quiser iniciar uma conversa e de repente a parte contrária está se negando a atender uma ligação, o que ela pode fazer formalmente para poder startar esse diálogo, forçar que a outra parte, caso ela esteja dando uma de João sem braço e esteja se Sim. recusando a querer conversar, né? O que ela pode fazer aí para interpelar a parte contra a outra parte para forçar um diálogo, de repente? O primeiro ponto, até antes, né, de a pessoa socorrer ao judiciário, de procurar um advogado para tentar, enfim, socorrer ao judiciário, ingressar com uma ação direta de revisão de contrato, enfim, ele deve primeiro formalizar essa tentativa de acordo, né? Enviar uma notificação para o locador com uma proposta de pagamento, com as condições que ele se propõe, expondo toda a real situação dele, tá? Para que isso seja formalizado e aí ele tenha mais forma de convencimento para poder chegar ao judiciário, chegar na análise de um juiz e poder verificar qual que é a situação real desse inquilino. Agora, vamos imaginar que um dos locatários, de repente, diante dessa situação, queira desfazer o contrato e devolver o imóvel. E a gente sabe que provavelmente vai ter uma cláusula lá com multa. Essa situação, você acha que é uma justificativa para se relevar a multa prevista ali naquele contrato para devolução do espaço, especialmente em se tratando de shopping center? Sim, a questão da devolução do imóvel sem a multa, a gente poderia até fazer uma interpretação, né, do 393 ali do Código Civil, que seria a questão de força maior e a impossibilidade de fruição do imóvel. E entendo que nesse caso, para devolução do imóvel, o locatário estaria isento da multa contratual, porque ele está buscando a melhor saída. Né? É claro que assim, né, Luiz, a gente tem que analisar cada caso. Né? Não adianta a gente querer aceitar que o inquilino que está devendo já uns 4, 5 meses de aluguel, né, utilize desse subterfúgio hoje da lei para querer devolver o imóvel, né, para querer sair sem pagar multa, enfim. Né? Então, cada caso eu entendo que tem que ser analisado, procurar o profissional até com um pouco de experiência na área, para que ele indique a melhor saída, né, para o inquilino. Porque muitos estão simplesmente apertando o botão vermelho hoje e falando, não vou mais pagar o aluguel. Pronto, não vou mais pagar o aluguel porque a lei me assegura, eu entendo que não preciso pagar, e é isso. Então, assim, cada caso eu acredito que tem que ser analisado de forma individual, né?
porque nós temos, além de tudo, a gente tem contratos com tempo maior, a gente tem aqueles contratos que a gente chama de BTS, que é específico para o inquilino, né, que aquele imóvel seria específico, é um contrato longo, contrato extenso de 10, 15 anos, com construção. Então, cada situação tem que ser analisada, para não dar prejuízo para ambos os lados, né? Hoje nós estamos vivendo uma situação que todo mundo vai perder, tá? Um vai perder poucos, outros vão perder mais, outros vão perder menos, todo mundo vai perder um pouco. Isso aí. Ô Klaus, agora, para a gente poder organizar aqui, por uma questão de mania de clareza mesmo, tá? Se a gente fosse separar, de um lado, argumentos favoráveis que a parte poderia utilizar no eventual pedido de uma interpelação para ou pedir uma suspensão temporária ou uma revisão, enfim, né? Demonstrando, obviamente, a situação extraordinária e separar do outro lado ali argumentos para manutenção do contrato. O que a gente poderia, né, colocar em cada balde aqui? Sim. Vamos lá, né, Luiz? Hoje, a gente tem, pela impossibilidade, né, do contrato de continuidade do contrato de locação, a gente tem dois lados, né? Como tudo no direito tem duas visões, né? Então, a pessoa pode ir tanto pela impossibilidade de continuidade do contrato, né, pedindo a sua extinção, enfim, com base no artigo 393, pela força maior, a questão do artigo 479, 480 do Código Civil, a questão da imprevisibilidade, né? Hoje, querendo ou não, essa pandemia é uma situação totalmente imprevisível, né? E, enfim, e tentar, com base nesses artigos, se esquivar, né, de qualquer possibilidade de multa, enfim, de pagamento de aluguel. Por outro lado, né, a gente não pode esquecer que a gente tem alguns princípios que regem a relação contratual, né? O princípio da boa-fé, o princípio da confiança contratual, da função social do contrato, tá? Então, esses seriam alguns princípios que, por outro lado, o locador estaria assegurado numa eventual rescisão ou numa eventual discussão. Show de bola. Ó, hoje eu até recebi uma pergunta no direct sobre uma situação que poderia ensejar a aplicação ali do parágrafo único do artigo 4º da Lei de Locações. É uma situação em que alguém, imagine que alguém nessas circunstâncias, né, tem que se mudar de... Opa, tá ok aí, Klaus? Conexão tá me ouvindo? Klaus? Perdi o Dr. Klaus aqui na conexão. Vamos ver se volta. Aparentemente a conexão caiu. Vamos lá. Opa. Tá de volta? Caiu Tá a comigo? conexão, Luiz. Tá de volta. Tá tudo certo. Caiu, foi. Pronto, show de bola. Então, olha só. Uma das perguntas que eu recebi, por exemplo, né, envolvia uma mudança de domicílio do locatário em razão de trabalho, né? O problema era um pouco mais complexo que isso, mas é algo a ser esclarecido também, porque pode ter uma dúvida nesse sentido, de que caso nessa situação pandêmica ou não, tá, o empregado, seja ele privado ou servidor público, caso venha a sofrer uma mudança de domicílio, isso é uma justificativa para uma rescisão contratual ali da locação residencial sem multa. Sem sombra de dúvidas. Existe previsão legal expressa para isso. Aí a gente está vivenciando uma mobilidade de algumas pessoas, alguns profissionais, especialmente da área de saúde, né, que de repente podem estar sofrendo mobilidade. Se deslocar, né? Exatamente, para poder ou trabalhar em uma outra localidade. Então, é bom fazer esse registro aqui do parágrafo único do artigo 4º da Lei de Locações. E, vamos abrir aqui para as perguntas. Vou reativar os comentários. Você tem mais algum comentário a fazer aqui especificamente sobre esses nossos... Vamos lá, né, Luiz? A gente tem experiência aí na área. Eu acredito que a situação vai soberbar, vai carregar o Poder Judiciário, né? E a gente está numa situação delicada, porque a gente também tem despejo que estava em trâmite,
né, e que as decisões foram concedidas, digamos, durante essa pandemia, né, e elas estão para cumprimento, né. Então a Hum, gente tem uma outra situação. Como é que serão cumpridas essas decisões, né? Os oficiais de justiça também não vão querer expor a sua saúde em risco, né? A gente tem uma questão, querendo ou não, a gente tem uma questão de saúde, né? A pessoa que vai ter que desocupar o imóvel, ela vai ter que contratar uma mudança, né? O pessoal não está prestando, não está fazendo o trabalho. Tem toda essa questão de saúde. Tem prédios que não estão aceitando o pessoal entrar, condomínios, enfim, autorizando. Então, eu entendo que essa situação ainda tá longe do fim, digamos assim, né? ah, A gente vai sofrer bastante, né? Muitos locadores vão acabar sofrendo, né? Com maus inquilinos, né? E a gente vai encontrar muitos imóveis abandonados, muitas ações de despejo que cobrança de aluguel vão ser em vão, porque a pessoa não vai ter condições de pagar, e a impossibilidade de retirar, né? Porque às vezes a gente tem sentença que transitou em julgado recentemente e a gente não está conseguindo em fase de cumprimento de sentença e não vai conseguir cumprir, né? Até quando, né? vai dar um pouco mais de trabalho. Inclusive, aí eu abro só um parênteses aqui, mais rapidamente já fecho, que é o tema principal que a gente está trabalhando no treinamento que eu estou dando, né, com a turma do treinamento sobre execuções na prática. A gente aborda aí diversas questões para tentar sucesso nas execuções, aumentar aí substancialmente as chances, né? Inclusive, um exemplo, caso você esteja fazendo um contrato de locação agora, deixar esse hackzinho aqui. Não sei se você pratica aí, mas é uma possibilidade que uma cláusula no contrato de aluguel possa prever a penhora de salário, né, de subsídio. Então, imagine, por exemplo, o servidor público. O servidor público ainda, pelo menos, né, ainda não foi atingido na questão salarial, na questão do subsídio. Não houve redução, embora haja, né, isso esteja muito quente aí no Congresso e tal, e pode vir a acontecer. Não há uma justificativa, por hora pelo menos, para que um servidor venha pedir uma revisão com base em quebra ali do equilíbrio econômico, já que não sofreu, pelo menos por hora, né, nenhum desequilíbrio nesse aspecto. E seria também possível uma cláusula prevendo eventual penhora de percentual de salário ali, caso haja o descumprimento. É uma forma de proteção também do Luísa, locador. essa dica eu peguei nas suas aulas. Foi aí. E já Peguei começou a nas suas colocar nos aulas, contratos aí? já começamos a colocar em prática, né? A questão Maravilha. dos atuais negócios processuais, Os né? negócios processuais, é isso aí, Os show de negócios bola. processuais. Muito, muito bacana. Ó, eu vou abrir aqui os comentários para a gente ver se tem alguma pergunta. Vamos lá, comentários ativados. Pessoal, ó, a Tati colocou assim, ó, porém os locadores que não estão aceitando dar desconto estão postergando porém estão postergando o pagamento, é válido? É válido, né? Eu acho que assim, a gente não tem uma obrigatoriedade legal de aceitar um desconto, né? Então, é uma forma, querendo ou não, é uma forma do locador também mostrar a sua bondade com a situação, né? Tem o Cristiano Chaves, se eu não me engano, né, o nosso grande professor, ele comenta da possibilidade de se aplicar aquela moratória do Código de Processo Civil para as execuções, né, que seria o pagamento, se eu não me engano, a porcentagem... Parcelado? Isso, e o saldo em 6 parcelas, né? 916 do Isso. CPC. Isso, 916 do Código de Processo Civil, ele comenta que poderia se aplicar por analogia nessa situação essa moratória, né? Eu li recente o artigo dele e ele comentou sobre essa possibilidade de se aplicar em alguns contratos de locação. Então, eu acredito que se não houver a possibilidade de desconto, um fôlego no caixa, né, desse locador, desse inquilino, eu acredito que já ajuda ele, né? Ó, a Ju, que inclusive é a minha aluna aqui, né? Ela perguntou assim: se estando locatário inadimplente desde janeiro de 2020, acreditam que o despejo dele será afetado, supondo que o ingresso da ação será feito agora? Essa é uma questão delicada, né? Especialmente com esse projeto de lei que está em trâmite aí, né, doutor? É, O que você diz aí pra é, gente? Esse projeto de lei vai acabar, digamos, travando, né? A data de corte, se eu não me engano, é 20 de março, né? As ações de despejo.
Então, a gente tem essa discussão se ela vai se aplicar para as ações, né? Ela, quer dizer, ela já é clara que não se aplica para aquelas ações ajuizadas antes de 20 de março. Mas como eu coloquei antes, a gente tem uma situação de que cumprir hoje um mandado de despejo vai ser complicado, né? A gente vai ter toda a situação dos oficiais de justiça, que eu comentei anteriormente, uma questão de saúde pública mesmo, né? O Juliano perguntou como fica a questão das imobiliárias que garantem o valor dos aluguéis aos proprietários. Seria o caso aí da imobiliária garantir que o locador vai receber. Aí como é que fica, como é que é essa relação entre locador e imobiliária? Aqui nós também atendemos imobiliária e acho que esse foi a por que muitos proprietários de administradoras não dormiram na última semana, né? Eles muito preocupados com essa situação, né, Assis? Então, assim, ó, via de regra, né, eles têm um contrato de administração que tem que garantir, né? Depende do contrato de administração, claro, entre o locador e a administradora, né? Via de regra, eles têm que acabar garantindo esse aluguel, né? Mas isso também é uma questão de se ajustar, tá? Porque a gente também tem muitas procuras, até aproveitando o gancho do Juliano, sobre o que a administradora vai cobrar se o proprietário conceder um desconto, né? Ele pode cobrar a comissão cheia ou ele cobra só a comissão proporcional àquele desconto concedido. Como eles trabalham com uma taxa de corretagem ali em percentual, né, de 10 a 20%, dependendo do contrato geralmente, então, há essa dúvida, né? Ah, mas o proprietário concedeu desconto. Eu acredito que, assim, é uma hora que todo mundo tem que se ajudar, né? Se o proprietário concedeu um desconto e a imobiliária tem um contrato de corretagem não em valor fixo, mas em porcentagem daquilo que ela vai receber de aluguel, né? Ela também tem que acabar cedendo esse desconto, né? E cobrando a porcentagem daquilo que ela efetivamente recebeu. Bacana. Ó, tivemos aqui o Dr. Rigonei, que também está lá no curso com a gente e, além disso, é nosso convidado da próxima quinta-feira, tá? E ele colocou o seguinte comentário. Tivemos um caso aqui na semana passada no qual notificamos extrajudicialmente para a desocupação do imóvel e, felizmente, houve a desocupação, mas o caso já incluía uma inadimplência de pelo menos 7 meses. Então, que bom que foi bem sucedido, né? Com certeza, né? Isso é uma situação que tem que se comemorar. É isso aí. Bom, vamos ver se chega uma. Tá, vou te dar aqui a palavra, mais algum comentário que você queira fazer e de repente se chegar mais alguma pergunta a gente responde. O que você. Olha, a Ju trouxe aqui mais uma pergunta. As seguradoras que oferecem seguro fiança, considerando já haver hoje contrato em vigor, pode se excusar de pagar sob alegação de força maior? Não, de forma alguma, né, Luiz? É o risco do negócio da seguradora, né? O segurador está aí justamente para isso, né? Está justamente para cobrir essas situações de inadimplência, né? Existem algumas cláusulas, inclusive em contrato de seguro, que existem as excludências de responsabilidade, né, da seguradora. Por exemplo, que podem dar pano para manga. Outro dia eu estava numa aula do doutorado com o professor Fred, e aí um dos temas que a gente estava discutindo era a possibilidade do STJ interpretar fato. E a gente sabe que o STJ ele não admite recurso especial que aborde apenas fatos, né? Há uma trava ali para discussão de direito. E aí pela súmula 7. E aí ele colocou uma observação que foi bem interessante e relacionada a contrato de seguro. Ele colocou o seguinte: olha, há situações em que a interpretação de fatos pode ser necessária. E ele deu como exemplo uma cláusula em contrato de seguro que excluía a responsabilidade em caso de tempestade, mas admitia a responsabilidade em caso de vendaval. Então, meu caro, bateu o vento, derrubou a coisa. Foi vendaval ou foi tempestade? Tem que analisar o fato. Isso é fato. Aí ele colocou, esse fato tem que ser interpretado, porque o vento, a gente tem que dizer se o vento era tempestade ou era vendaval. E aí ele defende que seria um argumento, essa interpretação, essa necessidade de interpretação seria argumento válido para a admissibilidade do recurso especial. É claro que é uma tese, mas só chamando a atenção para a existência de cláusulas excludentes nos contratos de seguro
tá? E que podem ser aí, né, pode ser necessário uma avaliação criteriosa dessas cláusulas para poder saber, de repente, como lidar com um eventual pedido de indenização caso a seguradora venha a se opor, né? Ó, o Tiago coloca: o contrato entre locador e imobiliária pode ser cancelado devido à situação da calamidade pública? Não, de forma alguma, né? Esse contrato, se ele acompanha a questão do inquilino do imóvel, ele deve permanecer vigente, né? Ele não tem nenhuma justa causa para rescisão. Se a imobiliária, claro, estiver cumprindo o pagamento dos aluguéis, tudo certinho, o repasse. No, Normalmente, Klaus, como é que são as cláusulas de blindagem nesses contratos entre a imobiliária e o locador? Para os dois lados aí. Você pode comentar um pouco disso com a gente? Geralmente esses contratos são vamos lá, vamos colocar, né? Primeiro, o contrato de corretagem é de aproximação das partes, né? Então ele é no êxito, né? Ele é firmado quando ocorre o êxito, a conclusão do negócio, né? No caso, a efetiva locação do imóvel. A administradora, a forma da imobiliária blindar nesse caso, amarrar o contrato de administração juntamente com o contrato de locação, né? A vigência dos dois estando paralelas, andando em conjunto, né? Enquanto estiver vigendo o contrato de locação com o inquilino, o meu contrato de administração vai estar vigendo. Ó, o Juliano colocou uma observação aqui, né? Acho que não tem interrogação, então uma observação muito, muito importante. A previsão de pedidos de exoneração de fiador. Com certeza. E assim, a gente tem a suspensão, né, das ações de despejo, que a exoneração do fiador seria uma possibilidade, né, de despejo em liminar. Por outro lado, a gente tem o PL 1179 que vai suspender as ações de despejo liminar. Mas eu entendo que para a exoneração do fiador tem que preencher os requisitos legais, né, da lei do inquilinato. O contrato tem que estar vigendo de fiança, né, tem que estar vigendo por prazo indeterminado, e o fiador, ou se determinado, né, o fim do prazo, e o fiador ainda responde por mais 120 dias após o comunicado. Boa. O colega aqui, ó, tô na ordem, é o meu amigo André, defensor público também, e aí faz um trabalho bem bacana voltado para a OAB. Ele colocou aqui a seguinte pergunta: na atualidade, mais vale a teoria da imprevisão ou da quebra objetiva das bases do contrato? Essa questão da quebra objetiva das bases do contrato, ela vem até a ser um tema interessante hoje em razão da medida provisória, né, que foi publicada hoje e que trata especificamente das relações de consumo. Mas das relações civis, me parece que não teria aplicabilidade, porque ela é voltada lá para as relações de consumo, né? E aí, nas relações civis, a teoria da imprevisão. O que você acha disso aí também, Klaus? Acho que assim, tem que se buscar por último, né, a questão da quebra contratual, né? O que se busca por final é sempre a quebra contratual. Mas como bem colocado, Assis, a questão da teoria da imprevisibilidade, a questão subjetiva dela, ela não vai se aplicar nas relações baseadas no Código Civil, que seriam as relações locatícias. Seriam mais aplicadas para o Código de Defesa do Consumidor. Qual o número da MP? Cara, eu não lembro o número de cabeça aqui, mas eu até comecei a fazer um rascunho de algumas anotações dela. 11 do PL, não? Não, da medida provisória que saiu hoje. Da medida provisória. Também eu não tenho aqui mas eu vou colocar no Telegram, lá no canal do Telegram depois, para a galera. Até comecei a rascunhar uns comentários sobre ela, para disponibilizar, e eu vou colocar os dados dela lá. A gente tem uma discussão, até eu estava dando uma lida, né, Luiz, e é uma questão assim, bastante interessante, né? A gente tem a MP da liberdade econômica, né? E a gente tem agora essa situação, justamente naquela decisão que você me mandou do Tribunal de Justiça de São Paulo, lá, determinando, o Tribunal de Justiça determinando o valor do pagamento do aluguel, né? Então, assim, a gente tem uma grande questão. Até quando o judiciário pode intervir numa relação privada, né? E determinar o valor que eu, locador, tenho que receber pela locação do meu imóvel? Eu vou relatar aqui um comentário que, nessa situação toda, também surgiu problemas de mensalidades escolares, né? Isso está aí na crista da onda. E aí,
E eu, como pai, tenho aqui uma filha de 4 anos, também estou envolvido, né, nessa situação, mais como ouvinte por enquanto, do que efetivamente como protagonista, né, da questão. E aí um comentário que foi feito foi assim, se a escola não se manifestar, então nós vamos exigir o percentual legal de desconto que a justiça dá de 30%. É quase igual a alimentos, né? O O pessoal tá percentual legal. pegando aqui, pegando ali, botando tudo no Isso. liquidificador. Então a gente está tendo realmente muita desinformação sobre essas questões. É preciso ficar atento. Não existe pelo menos por enquanto, né? A gente não tem aí uma lei que determine um percentual fixo, porque essa possível revisão de base do contrato ela decorre justamente da situação concreta. E se a gente for fazer uma pesquisa aí, por exemplo, na jurisprudência do STJ, sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão em si, é muito restrita. É muito restrito. O STJ ele é muito reservado na aplicação da teoria da imprevisão. Exige que a excepcionalidade seja algo realmente extremo, como acredito que seja o caso do coronavírus, caso isso chegue lá. Mas, por exemplo, nós temos aí na história da jurisprudência do STJ questão envolvendo pedido de revisão com base na teoria da imprevisão por conta da alta do dólar. Quando veio o plano econômico, e aí de repente o dólar teve lá uma alta, e aí se pediu uma revisão do contrato, era compra de equipamentos para a área médica, alguma coisa desse sentido, e aí a moeda de compra ali, o contrato, valor em dólar, em razão da alta do dólar, se pediu a revisão, porque isso onerou muito o comprador. Né? E o STJ negou a aplicação da revisão, da imprevisão, pelo fundamento de que era previsível essa oscilação de preço, de valor da moeda. Então, o que eu vejo lá na jurisprudência do STJ também em relação ao setor agrícola, em razão de pragas em lavouras, em que isso tem acontecido, o STJ vi também decisões negando, porque não era uma situação literalmente imprevisível, mas em outras regiões do país já havia acontecido aquele problema. Então, eu percebo que há uma resistência à teoria da imprevisão na prática. Então, tem que ser muito, muito bem estruturado um pedido com provas de que Isso que a gente colocou no começo da conversa, né? Exatamente, um abalo econômico aí. Vai ter que abrir o caixa, vai ter que abrir as contas e comprovar realmente essa situação, essa queda de faturamento. Né? E a gente vai excluir daí aquele restaurante que está fazendo delivery, aquela farmácia que está atendendo, posto de gasolina que está atendendo. Né? E nessas questões contratuais, Luiz, a gente tem que até pontuar que tanto a lei do inquilinato, né, quanto a teoria da imprevisão, ali, o 478 do Código Civil, ele exige a desvantagem, no caso, né, ou a extrema vantagem, né, seria o mais correto, para o outro lado, né, que o locador deveria obter uma vantagem excessiva diante dessa situação. E se a gente parar para analisar, o locador não está tendo nenhuma vantagem excessiva. Não no momento, o imóvel dele não se desvalorizou, né? Não houve uma queda no preço dos imóveis já, né? Então ele não está tendo uma vantagem excessiva em receber aquele aluguel, né? Então, até algumas decisões que eu vejo negando é com base nisso, é com base nesse argumento, porque não está tendo a vantagem excessiva para o outro lado. Eu estou em desvantagem, ok, mas não está tendo a vantagem excessiva para o outro lado. E até para concluir, Luiz, como a gente lida mais com, né, também com os inquilinos, tem alguns proprietários que conversam assim com a gente, fala, mas quando o meu inquilino estava vendendo horrores, quando era ano passado, lá na Páscoa, que ele estava vendendo muitos mais chocolates do que esse ano, ele não veio me pagar mais. Ele não me procurou para dar um adicional. Olha só, a gente está se aproximando aqui do limite da live, mas dá tempo aqui, chegaram mais 2 perguntas. O Tiago perguntou assim, uma empresa sendo locatária de um imóvel para executar sua atividade pode se negar a pagar aluguel no período de quarentena, alegando não produtividade no período? A gente até comentou isso, né? Acho que sobre essa questão, né, Klaus? A gente já conversou bastante, né? Então a gente
não tem ainda uma posição correta, né? Mas eu entendo que parar de pagar o aluguel não é a melhor saída. Ó, eu citei aqui o Marcelo Motoyama e ele chegou aqui na live, deixou um comentário. No caso da decisão de São Paulo, o que pegou mais foi a teoria da onerosidade excessiva pela interrupção da atividade por determinação legal. Então, teve ali é o caso dos shopping centers, né? Sim. Em que a gente está tendo impossibilidade, né? Determinação legal aí para poder pararem as atividades. Meu caro, olha só, obrigado mesmo Obrigado você, Luiz. pela participação aqui com a gente. Foi incrível. Eu tentei gravar a live aqui, espero que dê tudo certo para que essa live fique gravada, porque os comentários aqui merecem ser perenizados mesmo, eternizados. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Até para a gente voltar depois da decisão final do STJ e saber qual foi a pá de cal sobre o assunto, né? E aí voltar numa live, né? Numa nova live aqui para a gente poder... Com certeza. Comentar. Pessoal, muito obrigado a todos aí pela participação. Obrigado a todos que participaram. Tira um print. Aliás, vou fazer isso aqui, tá, Klaus? Também tirar um print aqui. Sim. Eu só desativar os comentários rapidamente para poder fazer um print aqui. Aí. E aí essa vai lá pro Story. Pessoal, marca a gente, tá bom? Para a gente poder repostar. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Obrigado mesmo pela presença. Klaus, obrigado aí pelo tempo doado aqui conosco. Um abraço. Tá bom? Um abraço e até a Tudo de próxima. bom e as ordens. Valeu.